Vamos iniciar agora a parte de vírus, tá? Em relação às suas características, estruturas, doenças. Então, o vírus é uma partícula proteica que pode infectar organismos vivos, tanto células eucarióticas, de animais, fungos e vegetais, como células procarióticas, que são de bactérias. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para ele realmente estar ativado, funcionar, ele tem que estar no interior da célula. E isso significa que eles só se reproduzem pela invasão e possessão da célula. Ou seja, a sua divisão celular, né, só acontece realmente quando eles têm tomado posse de uma célula. O vírus, eles só se comportam como seres vivos quando estão no interior de células vivas. Só para reforçar. Em relação à sua estrutura, como a gente consegue observar, né, o vírus ele apresenta essa estrutura de acordo com a imagem, na qual essa parte superior, né, é o chamado de capsídeo, também pode ser chamado de cabeça, né, na parte interna vai ter o material genético de DNA, vai haver proteína, e nessa parte inferior temos a cauda e a fibra, que é como se fossem essas perninhas. Em relação à sua estrutura, o vírus ele é uma cápsula proteica, né? Ele apresenta uma cápsula proteica ou capsídeo, que envolve esse material genético. O material genético ele pode ser tanto DNA quanto RNA, vai depender do tipo de vírus. Alguns vírus são chamados de envelopados quando apresentam um envoltório lipoproteico, que envolve o núcleo capsídeo. Então, dentro do capsídeo existe um núcleo capsídeo, que é onde vai estar exatamente o material genético, certo? Em relação ao vírus que contamina uma bactéria, né? Esse vírus ele é chamado de vírus bacteriófago, né? Então, quando acontece uma infecção viral através de uma célula de bactéria. Ou seja, o vírus ele infecta uma célula da bactéria. E como acontece esse processo? O vírus ele entra na célula hospedeira, vai inibir o funcionamento do DNA dessa célula infectada e vai passar a comandar toda a síntese de proteína. Ou seja, a gente viu que o vírus ele obrigatoriamente para ele estar ativo, né, fazer a sua reprodução, ele tem que entrar dentro do material genético. Então, ele passa pela membrana celular, né, parede celular, chega no material genético e ele inibe esse material genético antigo, que é o que já vem na célula, e aí ele introduz o seu próprio material genético, infectando a célula, tá bom? Uma vez que no interior da célula o DNA do vírus comanda a produção de uma enzima que inativa o DNA da bactéria. Então, ele inativa o DNA da bactéria e começa a comandar através do seu material genético. O DNA do vírus ele assume assim o comando de todo o metabolismo celular, usando os nucleotídeos, as enzimas da célula, né? Enfim, todas as suas estruturas para ter a energia suficiente, né, o recurso para fabricar novas cópias obrigatoriamente idênticas do seu DNA. As novas cápsulas se associam às cópias do DNA, formando de 100 a 200 novos vírus. Todo esse processo pode levar menos de meia hora e cada novo vírus formado pode infectar uma nova bactéria. Nessa imagem, mostrando, né, a diferença a nível estrutural do RNA e DNA, que é o material genético. O material genético do tipo RNA, ele apresenta apenas um filamento. No DNA, apresenta 2 filamentos. Existem as chamadas bases nitrogenadas, que fazem parte da composição tanto do material genético do DNA quanto do RNA.
Existem 3 substâncias em comum entre RNA e DNA, que é a citosina, guanina e adenina. E existe uma substância, né, uma base nitrogenada específica para cada, que não é incomum, que não é comum. No caso, a uracila, que é específica do material genético do tipo RNA, e a timina, que é específica do material genético do DNA. Então, apresentam essas diferenças. Assim como no DNA, por ter 2 filamentos, as bases nitrogenadas elas apresentam em forma de pares, né? Diferente do RNA, que essas bases nitrogenadas elas se apresentam de forma solitária, né? Elas ficam sozinhas. Aqui são algumas doenças virais, certo? Algumas têm a vacina e outras não. Cachumba, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, raiva, poliomielite, febre amarela, influenza, que é a gripe, H1N1, varicela ou herpes zoster, varíola, HIV/AIDS, citomegalovírus e HPV. Em relação aos fungos, os fungos, eles são, os mais conhecidos são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras, que são os fermentos, nessa ordem, de acordo com como apresenta as imagens. Os fungos, eles são organismos eucariontes, heterotróficos e absorvem componentes orgânicos como fonte de energia. Podem ser uni- ou multicelulares e reproduzem-se de forma sexuada ou assexuada. Vai depender do tipo de fungo. Possui uma parede celular do tipo rígida e a maioria, os tipos que são mais utilizados são para estudo, as leveduras e os bolores. Qual a importância dos fungos, né? Então, a importância do fungo está relacionada ao quê? Nas indústrias, as leveduras apresentam os seguintes pontos de interesse. São utilizadas na produção do álcool industrial e de todas as bebidas alcoólicas, destilada ou não. São utilizados também na panificação. São prejudiciais à conservação de frutos e de sucos vegetais, pois são agentes de fermentação. Algumas espécies são patogênicas, não só para o homem, né? No caso das doenças ocasionadas por fungos, mas também podem gerar uma patogenia em animais, né? E as plantas. Vai depender do tipo de fungo. E aqui são as doenças, né? As principais relacionadas ao fungo. Candidíase, que pode afetar a pele, unha, órgãos genitais, garganta, corrente sanguínea e a boca, causada pelo fungo Candida albicans. Meningite fúngica. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que revestem a medula espinhal, e o cérebro, causado pelo fungo Cryptococcus. Peniciliose é uma infecção causada pelo fungo Penicillium marnefei. A doença é grave, pois pode atingir diversos órgãos vitais do corpo, como o pulmão, os rins e o fígado. A peniciliose é especialmente perigosa para pessoas soropositivas, que são pessoas que apresentam o HIV/AIDS, e com baixa imunidade. A histoplasmose é uma doença fúngica que atinge principalmente o pulmão do paciente infectado, causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. É encontrado nas fezes de morcegos e pássaros. E a doença é transmitida por meio de inalação de esporos do fungo, que são algumas características desse tipo de fungo presente no ar. Né? Então, como é que a gente pode observar em relação à saúde, né? Fazendo a relação saúde e fungos, né?
não existe uma importância muito grande à frente da bactéria e vírus, né? Então, os micro-organismos do tipo bactérias e vírus são realmente os tipos de micro-organismos que geram maiores preocupações no âmbito da saúde por estar relacionado a maior quantidade de doenças. Mas isso não quer dizer que o fungo, né, como a gente viu, não seja responsável por algumas doenças. Não é a mesma quantidade das doenças que apresentam a bactérias e o vírus, mas apresentam sim algumas doenças. E como toda doença, vai depender de quê? Vai depender de como cada organismo responde, da imunidade. Então, existem vários fatores que interferem na hora que um paciente adquire uma doença dessa. Então, pacientes com imunidade baixa, que não se alimentam direito. Então, esses pacientes, ele têm uma propensão maior a adquirir essas doenças. Se tiver alguma doença já específica do sistema imune, que é uma doença que o próprio organismo desenvolveu, ou alguma outra doença que não tem a cura, né, que foi adquirida ao longo da vida, e que essa imunidade ela seja rebaixada, já é uma propensão a mais, né, para esse paciente adquirir esses tipos de doença, né? Então, no caso dos fungos, tem essa importância, né, na indústria alimentícia, né, e de bebidas, mas também causam, né, doenças. Tudo isso vai variar de acordo com o quê? Com o tipo de fungo, né, que a gente viu aqui que esses são os principais. Em relação aos protozoários, né, o que são esses protozoários? São protistas, que deriva do grego, que significa primeiro de todos, né? Ou seja, são os primeiros micro-organismos registrados na biologia. Agrupa organismos tanto eucariontes, unicelulares, autótrofos, que são aqueles capazes de produzir, né, sintetizar, formar o seu próprio alimento, e o heterotrófos. Nesse grupo incluem-se os protoários do tipo heterotróficos e as águas unicelulares, que são autotróficos. As águas são importantes para a produção de oxigênio e como alimento para a vida marinha e humana. Apresentam flagelos e cílios para movimentação. Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, vivendo nos mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo e terra úmida. Há espécies mutualísticas, que têm a interação entre as duas espécies, em que ocorrem benefícios para ambas. E muitas são parasitas de invertebrados e vertebrados. Eles são micro-organismos microscópicos, mas há espécies de 2 a 3 mm. Eles se reproduzem de forma assexuada pelo processo chamado bipartição, né? Então, lembrem que eles apresentam a estrutura de flagelo e cílio. Flagelo é o responsável para fazer, que a gente viu lá nas bactérias, a locomoção. E os cílios são responsáveis de quê? Da reprodução, né? Que é do tipo assexuado. Doenças. Em relação às doenças, né? Existem algumas doenças específicas dos protozoários, né? Aqui tem 2 exemplos. A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, acarretando os seguintes sintomas: insuficiência cardíaca, febre, aumento do baço e do fígado, crescimento de um ou mais gânglios linfáticos, encefalite, anorexia, inflamação leve do miocárdio e entre outros, certo? Então, a doença de Chagas, ela gera tudo isso no paciente. A insuficiência cardíaca é justamente quando o coração ele não está mais funcionando, batendo, digamos assim, irrigando, né, toda a questão do processo de vascularização necessária. Então, ele se torna insuficiente, ele não está fazendo todo o processo de vascularização, de mandar o sangue para o corpo, bombear de forma adequada, como de um paciente que não apresenta nenhuma característica. Então, isso se considera insuficiência cardíaca.
A febre é a alteração, né, de temperatura, o aumento do baço, né, ou do fígado. Então, esses órgãos, tanto o fígado quanto o baço, eles podem ser aumentados devido a essa doença. O baço, ele é responsável para fazer uma renovação celular. Então, ele é como se ele eliminasse as células velhinhas e deixasse as novas, né, no processo do sistema vascular. E o fígado também, ele é responsável para fazer essa filtração, digamos assim, do sistema vascular, entre outras importâncias, entre outros benefícios. Em relação ao crescimento de um ou de mais gânglios linfáticos, é normal de qualquer processo inflamatório. Não sei se alguém aqui já sentiu, né? Mas quando tá com algum problema bastante inflamatório, sente como se fossem uns carocinhos na região do pescoço, atrás da orelha. Então, assim, esses carocinhos são os gânglios linfáticos. Normalmente, quando ele não está inflamado, a gente não sente. Então, quando ele está aumentado, é porque você está num processo de inflamação. A encefalite é a inflamação realmente do tecido do encéfalo, né? Responsável pelo sistema nervoso. A anorexia, né? O paciente ele perde muito peso nesse processo. E assim, tudo que ele vai comer, ele passa muito mal. Então, o paciente perde bastante peso. Inflamação leve do miocárdio. O miocárdio é o músculo de revestimento do coração, né? Então, é o músculo miocárdio é específico do coração. Então, além desse paciente apresentar essa insuficiência cardíaca, ele apresenta essa inflamação do músculo, né? Que é do miocárdio. E muitas vezes essa insuficiência cardíaca já é consequência da inflamação desse músculo, né? Do miocárdio. Em relação à malária, a transmissão da doença é feita pelo mosquito Anopheles, né, diferente lá do Aedes aegypti, né, que é específico para zika, dengue e chikungunya. Então, esse mosquito aqui é outro tipo, né, é o Anopheles, né, que possui no seu organismo protozoários do gênero Plasmodium. Entre os sintomas estão febre, cansaço, dor de cabeça, entre outros, certo? Lembrando que lá a dengue, zika e chikungunya são doenças virais, né? A malária aqui, no caso, ela é transmitida por um mosquito, mas não é por vírus, mas sim por um protozoário específico que se apresenta nesse mosquito, né? O mosquito é como se fosse realmente o hospedeiro, né? Então, no que ele pica a pessoa, né? Ele vai transmitir esse protozoário. E aí, os sintomas também são bem parecidos, como das outras doenças, como febre, cansaço, dor de cabeça, mal-estar, entre outros. É aquela inflamação mais geral mesmo do organismo. Aqui está a referência, certo, em relação a esse material que aí vocês podem estar dando uma olhadinha.